Aleluia! Hoje é 1º de junho. 1 Timóteo 4 diz: o Espírito Santo adverte que nos últimos dias muitos negarão a fé por seguir espíritos enganadores e doutrina de demônios. Espíritos enganadores, como esses agora que o presidente Trump está dizendo que vão se manifestar muito em breve. No princípio ele falou de Jesus, que Jesus era o maior, que todo mundo tinha que ler a Bíblia. Agora está instruindo os pastores a ensinar as ovelhas que estão vindo extraterrestres e que até são superiores aos homens, mas Deus não criou tal coisa. Isso na verdade são demônios. Estão dizendo aí nas redes sociais que as vacinas que foram criadas não foi para curar, foi para matar pessoas. Estão falando sobre um extermínio populacional. Estão dizendo que está vindo uma nova doença, uma nova pandemia por aí. Então tudo isso se cumpre mediante a palavra. Por outro lado, nós estamos vendo aqueles que deveriam pregar o evangelho estão cometendo escândalos piores do que ímpios. Continua se falando por aí sobre guerra, rumores de guerra, epidemia e tantas outras coisas mais. Então muita coisa está acontecendo e piores ainda vão acontecer antes da vinda do Senhor Jesus. Mas quem estiver na presença de Deus em santidade, buscando a Deus verdadeiramente, será guardado de todos os enganos. Deus dará discernimento para você. E o interessante, meus amados, é que Jesus diz assim: é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Mas quando ouvires falar de paz, ficar atento, porque o fim será logo. Você acha que quando todos esses projetos que estão sendo elaborados pelos poderosos da terra, não vai vir um caos generalizado? E aí vai vir aquele que vai trazer a suposta paz? Esse será o anticristo. E evidentemente nesse período a igreja do Senhor Jesus já terá sido arrebatada. Então veja todos os pontos que estão acontecendo pelo mundo afora. Quantos lugares do mundo tem focos de guerra? Pesquise na internet. Tem guerras por aí que já duram mais de 10 anos. Essas ameaças de uma nova pandemia, o vírus Ebola que está vindo da África e outros mais. Estão dizendo, querido, que tem carnes sendo criadas em laboratórios. Preste atenção nisso. Carnes que trazem contaminação para as pessoas. Alguns cientistas estão dizendo: como é que pode uma vacina ser criada em tão pouco tempo? E essas vacinas, como muitos cientistas que estão dizendo isso, elas trazem na verdade contaminação para o corpo das pessoas, para gerar até mesmo a morte. Queridos, Elon Musk está criando tipo um robô, aonde a pessoa estiver prestes a morrer, vamos dizer assim, vão tirar o cérebro da pessoa e colocar no humanoide, e a pessoa poderá viver eternamente. Em 2030, muitas das pessoas no mundo perderão seus empregos para robôs. A China está criando um exército de robôs para a guerra. Meu Deus do céu, é tanta coisa, e as pessoas estão olhando para esses fatos todos e estão ignorando. Se prepare, Jesus está voltando, sim. E olha que quem está nos advertindo é o Espírito Santo de Deus, que muitos vão negar a sua fé por ouvir espíritos enganadores e doutrina de demônios. Por acaso Deus criou extraterrestres? Seres superiores aos homens? Não, isso são demônios. E está escrito na palavra que o diabo poderá se transformar em anjo de luz para enganar até os eleitos de Deus. Ou seja, aqueles que estão na igreja. E quantas pessoas não lê Bíblia, não ora, não busca a face do Senhor, que poderão ser facilmente enganados por esse tipo de ensino? Então esteja na presença de Deus em santidade, tenha uma vida de oração e lê a palavra para ter discernimento do Espírito. E em relação a isso que o Trump falou, é o que diz a palavra: nem todo aquele que fala Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Quantos pastores estão envolvidos em prostituição, em crime, marginalidade, pedofilia, que matam, que cometem coisas absurdas, fala do Senhor, mas não são convertidos ao Evangelho. Não seja apenas um frequentador de igreja, tenha uma vida na presença de Deus, buscando a Deus com seriedade. Procure ter uma experiência com o Senhor, porque a Bíblia não falha nunca, ela está se cumprindo a cada dia mais. Então o arrebatamento da igreja com certeza vai acontecer muito brevemente. Então se prepare, porque Jesus está voltando sim. Não duvide dos fatos que estão sendo expostos no mundo, porque tudo está escrito na palavra. Jesus está voltando, prepare-se urgentemente.
I truly think the best days so far are ahead of us. Because COVID was, for me, like a all hands hoist the colors high, heave ho, thieves and beggars, never shall we. A OMS não impôs nada a ninguém durante a pandemia de Covid-19. Nem lockdowns, nem mandato de uso de máscara, nem mandato de vacinação. Nós não temos o poder de fazer isso. Nosso trabalho é apoiar os governos com orientações baseadas em evidências, conselhos e, quando necessário, suprimentos para ajudá-los a proteger suas populações. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, comemorou nesta sexta-feira os avanços da vacina contra o novo coronavírus, mas pediu que eles beneficiem todos os países. Nunca na história o progresso de uma vacina foi tão rápido. Devemos aplicar a mesma urgência e inovação para garantir que todos os países se beneficiem dessa conquista científica. O diretor disse ainda que a vacina será uma ferramenta essencial para controlar a pandemia e que os resultados preliminares dos ensaios clínicos publicados nesta semana são animadores. Os laboratórios americanos Pfizer e o alemão BioNTech anunciaram uma vacina 90% eficaz contra a Covid-19. O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom, voltou a defender o uso das máscaras contra a Covid-19 durante conferência em Genebra, na Suíça. A OMS também emitiu novas diretrizes sobre a composição de máscaras não médicas, alertando que a proteção deve consistir em pelo menos 3 camadas de material diferente. A OMS adverte que os governos devem incentivar o uso de máscara quando houver transmissão generalizada e quando for difícil estabelecer um distanciamento social, como ocorre no transporte público, nas lojas ou em outros lugares lotados ou confinados.